Busca a Escritura, Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia. Vai indaga o rei ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta em graça plena, ali terás real perdão. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Flávio Vertello e você está aqui no canal Busca Escritura, um canal feito para pessoas sinceras e que querem conhecer a verdade para o tempo que estamos vivendo. E sem mais delongas, meus queridos, já vamos ao estudo do livro do Apocalipse, capítulo 13. Capítulo por capítulo e versículo por versículo. Lembrando vocês que nós estamos estudando, vamos estudar agora, do versículo 1 até o versículo 10 do livro do Apocalipse. Ok? Peguem suas Bíblias, peguem seus lápis, seu caderninho, façam as devidas anotações, porque neste momento nós vamos fazer uma viagem maravilhosa sobre a profecia da palavra de Deus. Ok? Vamos fazer uma primeira leitura todinho do capítulo 13, do versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Na minha versão, que é a Almeida Revista e Corrigida, diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Pois bem, meus queridos, fizemos aí uma primeira leitura. Com certeza para muitos foi uma grande novidade isto. Para muitos com certeza não entenderam nada. Conseguiram imaginar como que pode um animal aí terrível, espantoso, horrível, horripilante, com híbrido, né? Mas agora nós vamos entender o que Deus quer nos ensinar. João, lá na ilha de Patmos, ele visualizou essa cena mesmo. Com certeza uma tela que até hoje um homem não conseguiu e nem conseguirá fazer, de alta resolução, muito mais que qualquer aparelho tecnológico que há sobre a Terra. Ele já conseguiu contemplar nessa maravilhosa tela a história da humanidade desde o seu tempo
até a volta de Jesus e depois também, na eternidade. Ele visualizou. A tela de Deus, do qual João viu todas as coisas em visão, eu vou usar essa analogia, e tão fantástica que é a tecnologia de Deus, que o homem jamais conseguirá alcançar. Nessa tela, ele não somente viu e ouviu, mas muitas vezes também sentiu o toque e também sentiu até cheiro e gosto. Já estudamos isso também no capítulo 10. Essa é uma introdução que eu estou fazendo com vocês. Outro ponto que eu queria destacar, que no capítulo 10, não vamos ler novamente, mas vocês podem ir lá no capítulo 10 depois, vocês marquem aí, vocês vão perceber que João viu um anjo poderoso descendo do céu, com um livro na mão, e colocou uma perna, um pé nas águas e outra perna na terra. E ele jurou por aquele que vive eternamente. Percebe-se aí que ali ele queria demonstrar que todo o poder, todo o reino, toda a glória, na terra, no mar, em todos os lugares, pertence ao Senhor nosso Deus. Já no capítulo 13, é-nos apresentado dois poderes, que hoje nós vamos estudar o primeiro, que faz uma contraposição ao poder divino na pessoa de Jesus Cristo. Vocês vão perceber primeiramente do versículo 1 ao versículo 10, uma besta que emerge do mar. Já do versículo 11 até o versículo 18, uma besta que emerge da terra. Dois poderes em contraposição ao poder daquele poderoso anjo, o anjo do Senhor, o anjo da aliança, que tem autoridade sobre o mar e sobre a terra. E agora nós iremos, sem mais delongas, lermos aqui o versículo 1. Agora, sim, faremos aí um estudo. Tá? Primeiramente no versículo 1, na versão corrigida e algumas versões mais antigas, é citado a questão, eles colocam aqui no versículo 1, o que nas versões mais modernas termina no versículo 17. Aqui no versículo 1 do capítulo 13, diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar. Só que, e eu pus-me sobre a areia do mar, só está nessas versões mais antigas. Nas versões mais modernas, essa palavra ele está associada ao dragão, e não a João. Vocês percebem que aqui no versículo 1, essa palavra aqui, e eu pus-me sobre a areia do mar, é associado à pessoa de João. Já nas versões mais modernas, como a revista atualizada, é associada ao próprio dragão, que ele pôs-se sobre a areia do mar. As versões mais corretas, segundo os estudiosos, é a versão realmente as mais modernas, a versão atualizada. Que colocam que essa questão de que o ser que foi colocado sobre a areia do mar foi o dragão, e não o próprio João. Mas isso em nenhum momento fere o entendimento do que nós iremos estudar. Tá bom? Então aqui no versículo 1, já não pegando emprestado o e eu pus-me sobre a areia do mar, vamos pegar a palavra vi. Que nas versões mais modernas é onde começa o capítulo 13. Diz assim: e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então João, ele viu que subiu do mar. Esse subir, a palavra grega usada aqui é uma palavra que tem a ver com emergir com uma planta, cresceu de forma sutil. Outros estudiosos, eles veem nesse texto aqui, ao contrário, lá de Daniel 7, né? E outros textos têm a ver com o mar. Sempre o mar está agitado. Sempre o mar está agitado. Mas, neste caso aqui propriamente dito, do capítulo 13, versículo 1, é
nos dito de uma forma clara que esta besta, ela não subiu de um mar agitado. O mar estava tranquilo, calmo. E ali de uma forma sutil, como uma planta que cresce de forma sutil, viu-se esta besta se levantando do mar, o poder. A palavra besta, ela vem do grego therion, que quer dizer fera, monstro, animal carnívoro, carniceiro, rapinante até. Ok? Aqui diz. E diz que esta besta, ela tinha 7 cabeças. Primeiramente, subiu do mar. Já estudamos várias vezes, mas é necessário que a gente sempre leia novamente. Abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Que está escrito assim. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Isaías 57, 20. Olha como nós vamos agora, vai marcando os textos, meus queridos. Vai manuseando a Bíblia, porque quanto mais você manuseia, mais rápido você vai aprender a palavra do Senhor. Isaías capítulo 57, versículo 20. Olha só o que está escrito. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Já no caso da besta, do Apocalipse 13, as palavras usadas mostram claramente que esse mar não estava agitado. Então esse poder ele surgiu de uma calmaria entre as nações, entre os povos, nações e línguas. Ok? Outro ponto importante que eu queria destacar com vocês, nós vamos ler alguns textos lá, mas esse livro, o capítulo 13, está intimamente relacionado com Daniel capítulo 7. São capítulos irmãos, falam do mesmo poder. A diferença é que com Daniel falou cerca de 600 anos antes de Jesus vir à Terra. E com João, ele viu em visão o mesmo poder já próximo do ano 100 depois de Cristo. Então vamos colocar 700 anos entre um livro e o outro, o capítulo 7 e o capítulo 13, 700 anos, falando do mesmo assunto, dando riqueza de detalhes. Um complementa o outro, ok? Então, vi subir do mar, vi subir do meio dos povos, nações e línguas, uma besta. O que é besta em profecia? Agora nós iremos lá. Daniel capítulo 7, livro de Daniel capítulo 7. Vamos entender o que é besta. Daniel capítulo 7. Versículo 1 ao 7. Olha aí, vamos ler. No primeiro ano de Belzazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam um mar grande. Aqui é uma referência clara de guerras, de revoluções. Então o mar estava agitado por esse vento. As convulsões, as revoluções, as guerras. Né? O mar agitado. Ao contrário do que nós já lemos lá no início do capítulo 13 do livro do Apocalipse. Mas continuemos. Diz aqui o versículo 3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te e devora muita carne. Depois disso,
eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 pontas. Guardem-se essas 10 pontas, tá? 10 chifres aqui no caso. Em outras versões, cornos. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena. Presta bem atenção nessa ponta pequena, tá? Já tem a ver com o Apocalipse 13. Diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Outras versões vai falar que falava com insolência, arrogância. Tá vendo? Então, nesse chifre havia olhos e uma boca que falava com insolência. Um chifre pequenininho que cresceu entre as 10. Versículo 9. E continuei olhando, até que foram postos os tronos. E o ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Aqui nós não vamos continuar lendo. Esse estudo também é um estudo fantástico, maravilhoso. Aqui Daniel ele tem uma visão do que estava a ocorrer aqui na Terra, a história contada através desses 4 animais simbólicos, 4 bestas, né? Bestas feras, como se diz. E também animais híbridos, animais diferentes, siameses em alguns aspectos, né? Você sabe que é siamês, né? Existe até crianças que nascem siameses, né? Crianças que nascem com 2 cabeças. Então nós vemos aqui um leopardo com 4 cabeças, siameses, né? Um leão com asas. Então a intenção realmente, como eu já disse nos outros estudos que nós estudamos, a intenção de Deus aqui era impressionar o autor do livro que estava escrevendo, no caso aqui Daniel, como também Deus tinha a intenção também de impressionar os estudiosos para que lhes fosse chamada a atenção para a necessidade de buscar entender o significado disso, porque esses animais não são comuns, salvo o urso. Mesmo assim, ele teve uma conduta diferente. Ele ficou penso, com 2 patas, né? Mas aqui nós vamos entrar na história a respeito disso. O que nós vamos buscar esses elementos do que significa uma besta, né? Uma besta. Então, percebemos que mar, povos, nações e línguas, e um poder, que a gente não interpretou isso, né, à luz da Bíblia. Mas vamos lá de novo. Daniel capítulo 7. Vamos ver o que significa esses animais. Daniel capítulo 7. Eu esqueci de nós entendemos, né? O significado dos animais. Versículo, aí mesmo capítulo 7, versículo 16. Porque da mesma forma que está acontecendo com você, meu querido, para querer entender a profecia, houve também com Daniel quando ele viu em visão isso aí. Olha só no versículo 16. Vamos pegar o versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Versículo 17. E ele disse, estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Olha só, versículo 19.
Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que tem a ver com o nosso estudo de hoje, né? Que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, que diante da qual caíram 3. Aí ele vai falando aqui, né? Versículo 23, diz assim: disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Versículo 24. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, que é o chifre pequeno, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Bom, para o nosso entendimento, meus queridos, mar, povos, nações e línguas, e essa besta que se levantou no meio dos povos, nações e línguas, sem a água estar agitada, diferentemente dos 4 animais antes, porque os 4 animais, de forma já direta para vocês entenderem, era Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma pagã. Tá? E Roma pagã, Roma imperial, que eles surgiram de forma como? Através de guerras, contra povos, nações contra nações, e ali um povo era destroçado e levantava seu império mundial. Então foi através, por isso que diz que as águas estavam agitadas, foi em meio às guerras, grandes guerras, revoluções, no meio dos povos, nações e línguas. Já aqui, nós vamos perceber a característica dessa besta semelhante desse quarto animal, mas que também tem características também do dragão de Apocalipse 12, que nós estudamos no último estudo, no estudo posterior à introdução desse estudo, né? Então, vi subir do mar, dos povos, nações e línguas, um reino, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. 10 chifres. O mesmo que havia também lá do animal de Daniel, capítulo 7. E diz mais: e sobre as cabeças, e sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. Percebemos aqui algumas semelhanças com o dragão de Apocalipse 12. Porque o dragão de Apocalipse 12 também tinha 10 chifres, 7 cabeças, né? E ele é vermelho. Só que tem uma diferença aqui. Se vocês lerem lá, em Apocalipse capítulo 12, olha só como nós temos que prestar atenção no estudo. Em Apocalipse capítulo 12, no versículo 3, diz assim. Podem ler aí e marquem. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e, sobre as cabeças 7 diademas. Então aqui, em Apocalipse capítulo 12, esse dragão que é parecidíssimo com a besta de Apocalipse 13, a diferença é que no dragão, as coroas, os diademas, estão nas cabeças. Já no Apocalipse 13, versículo 1, lá no final, diz assim, olha, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Percebam que aí uma diferença. Primeiramente, já explicamos no último estudo, se não me falha a memória, que na Bíblia usa 2 palavras para coroa, né? Diadema ou coroa, né? A palavra diadema tem a ver com uma coroa de reinado mesmo. Está reinando. E a palavra coroa
tem a ver com triunfo, é vitória. Tá? Diadema vem a palavra grega diademata. Coroa de reinar mesmo, de reino, de poder político. E coroa vem do grego Stéphanos, que é uma coroa de vitória, dada para o vencedor, para aquele que venceu. Ok? Por isso que nós percebemos que a palavra coroa está intimamente associado a Cristo e aos vencedores com Cristo. E a palavra diademata está associada a poder político terrestre, isso que nós estamos vivenciando hoje. Interessante, né? Então, por isso que temos que analisar o texto, tá bom? À luz da palavra de Deus. Aqui diz mais. Então, sobre os chifres, sobre as diademas, e sobre os chifres, 10 diademas. Tá bom? 10 chifres. O que significa 10 chifres aí? Vamos lá em Deuteronômio. O que quer dizer chifre em profecia? Lá em Daniel já lemos também, que tem a ver com reis também. Os 10 chifres são 10 reis que receberam poder. Lembram-se que nós lemos lá em Daniel capítulo 7? Mas vamos analisar mais um pouco. Deuteronômio, lá no Antigo Testamento. Olha, olhando o retrovisor, agora olhando o retrovisor do Apocalipse, vamos olhar para trás. Para ver se não há nenhum perigo pela frente. Ou que vai tentar ultrapassar. Deuteronômio capítulo 33. Olha só que a introdução, meus queridos, já é bem intensa, né? O estudo, na verdade. A introdução também já foi antes. Deuteronômio 33, versículo 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Isso foi a bênção às tribos, né? As tribos de Israel. Versículo 17 diz: Ele tem a glória do primogênito, ou a imponência. Algumas versões vão dizer imponência. Ele tem a glória do primogênito do seu boi. Ou touro, né? As suas pontas são pontas de unicórnio. Com elas ferirá os povos, juntamente, até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e esses são os milhares de Manassés. Aqui está falando categoricamente a respeito da imponência do boi, que estava onde? Nos chifres dele, que tem a ver com o reino, com poder, né? E a versão que está sendo usada aqui é uma versão corrigida, que fala até do unicórnio, né? Mas a verdade, em outras versões, eu vou até pegar atualizada, que até para eu sei que muitos estão me acompanhando pela versão atualizada. Por favor aí, Rosana, me vê presta essa Bíblia para mim, por gentileza. Para a gente analisar aqui o texto, também pela outra versão, tá? Deuteronômio, essa Bíblia minha já está um pouco surradinha, é a Bíblia que eu estudei quando eu entrei na igreja. Versículo 17 que diz assim: Ele tem imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos, até as extremidades da terra. Tais, pois, as milhares de Efraim, e tais as milhares de Manassés. Então a imponência, o poder do touro ou do boi está nos seus chifres. Tem o poder, mostra o reinado. Mas vamos ao texto. Abre em Zacarias capítulo 1. Livro de Zacarias capítulo 1. Vocês não reparam se estiver entrando no áudio de alguém, porque aqui eu moro do lado aqui, é periferia de São Paulo, meus queridos. E sabe como que é, né? De vez em quando pode ter um áudio aí de um carro passando essas músicas nojentas, ou também meninos aí que não tem o que fazer na vida, né? Que precisa de Jesus urgentemente, né? A gente fala de Deus para eles, mas sei lá, só Deus na causa, como diz o ditado. Né? No livro de Zacarias, então vocês não reparem, não, se entrar um áudiozinho aí, tá? Aqui diz, no capítulo 1 de Zacarias, versículo 18 e 19, diz assim: E levantei os meus olhos, e olhei, e vi 4 chifres. E eu disse ao anjo, então Zacarias viu 4 chifres e perguntou para o anjo. E eu disse ao anjo que falava comigo, o que é isto? E ele me disse, estes são os
poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Então, aqui também percebemos que chifre está associado a quê? Poder, rei ou reino. Daniel capítulo 7. Eu acho que já lemos lá, mas vamos ler de novo. Livro de Daniel capítulo 7. Versículo 7 e versículo 8. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes de grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 pontas. 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, outro chifre, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente, com insolência. Versículo 24, aí mesmo capítulo 7, versículo 24, diz assim: e quantas 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, é o chifre pequeno, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Voltemos lá em Apocalipse 13, que é o nosso estudo de hoje. Então, besta é o poder geográfico, podemos falar assim. A besta, o animal, é o poder geográfico. As pontas é a representação desse poder geográfico, através do rei, do monarca, né? Dos poderes ali representados. O poder geográfico é o animal. E o chifre é onde está o trono, onde se assenta esse monarca. É o cabeça. E o chifre sempre está na cabeça, né? É o cabeça que rege todo aquele poder geográfico. Ok? Então já identificamos que João viu subir dentre os povos, nações e línguas, de uma forma sutil, um poder geográfico poderoso, que tinha 7 cabeças. E essas cabeças aí, Flávio, o que representa essas 7 cabeças? Apocalipse 17, vamos lá, Apocalipse 17, esqueci de vermos aqui. Versículo 9 e 10. Apocalipse 17, 9 e 10. O que é cabeça aqui? Aqui é sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. O outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, cabeças são reis, em profecia, mas também representa um lugar geográfico. São 7 montes onde ali a mulher está sentada. Nós vamos, quando chegarmos lá em Apocalipse 17, nós vamos fazer também mais um apanhado desse assunto. Porque Apocalipse capítulo 12, o dragão. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 10, a besta que emerge do mar. E Apocalipse capítulo 17, que é uma mulher assentada sobre a besta escarlate, é o mesmo assunto. É o mesmo assunto, só que cada capítulo vai se acrescentando mais detalhes importantes para a nossa compreensão. Então percebemos que as diademas, lá do Apocalipse capítulo 12, as coroas estavam nas cabeças. Estava assentado em um lugar específico. Já no capítulo 13, apesar do poder estar ali, nós vamos perceber que ele também já foi espalhado esse poder para os 10 chifres. Ok? Geograficamente falando. Nós vamos chegar lá. Vamos mais. Versículo 2. E a besta que vi, ela era semelhante ao leopardo, e os seus pés como a de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder
e o seu trono e grande poderio. João, ele mostra-nos que essa besta que surgiu do mar, ela é híbrida também. Ela tem uma mistura aí. Né? Só que, interessante que os elementos que João ele destaca dessa visão que ele viu dessa besta, é os mesmos elementos de Daniel capítulo 7. Só que lá mostra um leão mesmo, com asas, um urso, com 3 costelas na boca, e um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E aqui, no livro de Apocalipse, João vê os mesmos animais, mas de forma contrária. Primeiramente ele vê a Grécia, que é representada pelo leopardo. Depois tem os pés como de urso, ou seja, também se parece, tem características da Grécia. Tem características da Medo-Pérsia. E também tem e a sua boca como de leão. Tem características. Falava como o Império Babilônico. Porque o Império Babilônico, lá o seu imperador, Nabucodonosor e os outros que vieram depois dele, se consideravam deuses. Né? E proferiam isso. Né? De forma clara. Exigiam ali adoração. Né? Ao poder babilônico. E a boca, né? Ela dita o poder. Na língua, a boca fala do que está cheio o coração. Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O que sai da boca tem poder. Então, percebemos que essa besta tem essas características desses grandes impérios mundiais do passado. Em um só. Misturou tudo. E outra coisa que eu queria destacar. Esses poderes do passado, eles foram poderes perseguidores do povo de Deus. Hostis ao povo de Deus. Hostis. Todos eles foram hostis. Houve alguns reis ali que se converteram e tal. Mas, no geral, foram poderes hostis ao povo de Deus. Tá? Poderes pagãos. Ok? E aqui já deixa claro isso também. Quem deu autoridade para essa besta? E o dragão deu-lhe o seu poder. E o seu trono e grande poderio. Já identificamos o dragão. No Apocalipse capítulo 12 já nos mostra que é o dragão. Então quem deu poder, quem deu o seu trono e grande autoridade é essa besta, esse poder político. Esse poder político. Foi Satanás. Acertou, meu querido, é isso mesmo. Satanás, o diabo, a antiga serpente, chamada Satanás. Por isso que essa besta tem as características do dragão no Apocalipse capítulo 12. Tem um espírito mesmo de rebelião contra as coisas de Deus. Rebelião contra o povo de Deus. Contra os estatutos, os mandamentos do Senhor. Tá? Mas vamos mais. Versículo 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Ou seja, houve um momento da história em que a besta sofreu uma grande perda. E quando nós machucamos qualquer membro do nosso corpo, todo o corpo sofre. Vocês sabem disso. Mas aqui a besta foi ferida na cabeça mesmo. Ferida de morte. Então todo o corpo sofreu na história. E quando que foi isso? Isso foi no dia 29 de agosto de 1798. E esse grande poder, essa supremacia temporal desse poder, foi abatido. Porque até então, ninguém conseguia abater esse poder. Tão poderoso ele era e ainda é. Tá? A sua influência no mundo. Você pensou que não, mas a influência é forte e é poderosa. Então, no dia 29 de agosto de 1798, foi ferido de morte uma de suas cabeças. Todo o corpo sofreu. Então, o domínio mundial, né? Esse poder mundial ele foi abatido ali, na sua estrutura. Mas a Bíblia diz, vírgula, e a sua chaga mortal foi curada.
E toda a terra se maravilhou após a besta. Vou deixar claro para vocês aqui, já adiantando, porque o nosso estudo já está longo, que a chaga mortal profeticamente está em processo de cura. Tá, meus queridos? A história está a nos mostrar isso que eu estou relatando em história. Entendeu? É um poder político poderoso que domina o mundo. Mas ele não é só político, não. Vocês vão perceber no que nós vamos chegar aqui. Ele não é só político, ele tem um poder no mundo. E uma de suas cabeças foi ferida de morte. Todo o corpo sofreu. O seu poder temporal foi retirado. Vírgula. Mas aí diz a profecia que a sua chaga mortal foi curada. E eu já afirmo pela história que a sua chaga mortal está em processo de cura. Não se curou, mas falta pouco para se curar. Diante das circunstâncias que nós estamos vendo no mundo hoje atual, estou no ano de 2021, estamos vivendo em meio a uma pandemia, está tudo convergindo para as coisas ocorrerem. Não estou aqui falando de teoria de conspiração. Eu não estou ligado a essas questões. Eu estou ligado à palavra de Deus e eu não sou da teoria da conspiração. Eu sou da turma que prega que existe uma conspiração mesmo. Porque a Bíblia apresenta essa conspiração contra o seu poder. É uma conspiração contra o poder de Deus. Contra a autoridade do seu Cristo. Tá? Não é teoria não. É conspiração mesmo. É real. Porque a profecia nos diz isso. Então está em processo de cura. Tá? Nós vamos chegar lá quando nós estudarmos mais a fundo isso aí. E diz, ainda no versículo 3. E toda a terra se maravilhou após a besta. Esse processo de cura. A ferida foi no ano de 1798. E o processo de cura começou no ano de 1929. Começou o processo de cura. Tá? Em 1929. Ainda não identificamos com esse poder, né? Mas vamos chegar lá. Eu falei para vocês, meus queridos, que esse poder é um poder político, poderoso. E a Bíblia nos diz claramente que quem deu esse poder a essa besta foi o próprio Satanás. Mas ele não é só poder político, poderoso. Ele também é um poder religioso. Por quê? Porque a Bíblia nos diz isso. Versículo 4. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então aqui a palavra de Deus deixa claro que esse poder é um poder político e religioso. Ele é poderoso no mundo. Né? Já dominou aí cerca aí mais de 1000 anos de supremacia. Colocava reis e tirava reis. Destituía. Fazia as chamadas guerras santas. Política. Fazia aliança. Declarava guerra a quem queria. Levava à morte quem queria. Usava o poder do Estado para condenar aqueles que não concordavam com a sua ideologia, com os seus dogmas. Fazia e acontecia. Excomungava reis. Santificava pessoas. Poder político. Mas levava também para a morte todos aqueles que iam contra os seus dogmas, contra os seus credos. Todos aqueles que criam na palavra de Deus eram levados à morte. Então ele também é um poder religioso. Aí cabe a vocês começarem a identificar qual é esse poder. Porque a Bíblia nos diz até mais ou menos o período da sua supremacia. Ao ponto que as pessoas adoraram. Desviou-se a adoração a Deus e agora estavam adorando esse sistema falso de adoração. E a Bíblia deixa claro que quando estavam adorando esse sistema falso de adoração, na verdade estavam adorando o próprio dragão, o próprio Satanás. Que coisa terrível, meu querido. Você quer adorar Satanás? Você quer? Quando a gente fala em pessoas que querem adorar Satanás ou querem ser satanistas, as pessoas têm horror, mas muitos por aí estão adorando Satanás sem saberem. Quando estão adorando a besta. Estão adorando esse poder político e religioso. É isso mesmo. Eu estou aqui para falar a verdade.
E vamos mais, vamos avançar. Nosso estudo é intenso. Versículo 5. Vamos tentar identificar quem é esse poder. E foi-lhe dado uma boca, essa besta, para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses. Lembram-se, vocês que já estão me acompanhando há algum tempo, o estudo, o que significa 42 meses? Esses 42 meses, eles representam os mesmos 1260 dias. Eles representam os mesmos 3 anos e meio. Em miúdos, um dia representa um ano. Você calculando aí, porque o cálculo não se baseia no calendário nosso. É o calendário antigo, o calendário judaico, que é um calendário de 360 dias por ano. Então você vai calcular aí 42 meses vezes 30, você vai achar quanto aí? Entendeu? 1260 dias. Transformando na tabelinha de conversão, 1260 dias na tabela de conversão bíblica, profética, um dia representa um ano, representa o período de 1260 anos profético. Então ela está se referindo a um poder que dominou o mundo de uma forma intensa, perseguindo a todos aqueles que não concordavam. A idade das trevas. Né? Então agora já, vocês com certeza já vêm me acompanhando estudo, já sabem de quem eu estou falando. É a chamada supremacia papal. A besta, aqui representada em Apocalipse 13, a besta que emergiu do mar, que surge de uma forma sutil, ela não vem através de batalhas, de guerras. Ela é representada pelo chifre pequeno de Daniel capítulo 7, que surgiu dentro dos chifres ali, depois já estava bem estabelecido, foi quando ela veio surgir, depois ela bateu 3, né, os chifres. É a supremacia papal, que durou 1260 anos. E no ano de 1798 foi abatido, né, pelo general Berthier ao mando de Napoleão Bonaparte. Foi destituído o poder, a supremacia papal, ela perdeu o seu poder. O Papa, se não me falha a memória, Pio VI, não quero aqui errar, né, mas se não me falha a memória foi Pio VI mesmo. Né? Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Ele foi destituído de seus poderes temporais e foi levado cativo, exilado. E naquele período, a partir de 1798 até o ano de 1929, não houve supremacia papal. Acabou-se a relação igreja-estado. Foi um dos aspectos positivos da Revolução Francesa, que eu já falei aqui num estudo. Entendeu? O aspecto positivo da Revolução Francesa. Até então, antes, havia a íntima relação igreja-estado. E através da Revolução Francesa surgiu aí o chamado Estado laico. Por quê? Porque a igreja interferia de uma forma direta nos assuntos do Estado. E quem não concordasse com a igreja era condenada pelos códigos civis de cada nação. Era condenado como um criminoso comum. Vocês entendem? Mas vamos mais. Então a supremacia papal durou 42 meses. Mas aí houve a ferida. No final dos 42 meses houve a ferida mortal. No ano de 1798. E até o ano de... eu até pus aqui o período, quanto que deu. Não, pensei que pus, mas não coloquei não. Esqueci. Vocês me perdoem aí que eu esqueci de colocar aqui. Deu 100 e poucos anos, eu não me lembro agora, entendeu? Mais ou menos isso aí. Mas vamos avançar. Aqui diz... Mas aí fala, nesse período dessa supremacia, olha o que essa besta fez. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Então nós estamos vendo aqui. Mas será que é mesmo, Flávio? Será que é? Bom, vamos ver. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. O que quer dizer a palavra blasfêmia? Eu pegarei aqui esse estudo maravilhoso, que é um estudo que estuda de uma forma maravilhosa as palavras gregas, né? Blasfêmias. Em grego, aqui ó, nome de blasfêmias. Nomes de blasfêmias. Em grego, anoma blasfêmias. Que diz, em grego, isso significa, basicamente, linguagem injuriosa, difamatória ou desaforada, quer fosse dirigida ao homem ou a Deus.
O apóstolo Paulo mostrou o significado básico de blasfêmias ao usar o verbo relacionado blasfemio. A blasfêmia inclui o ato de pretender ter os atributos ou as prerrogativas de Deus, ou atribuí-los a outra pessoa ou coisa. Tá vendo? O que tem a ver a palavra blasfêmia? Querer ter atributo, se colocar mesmo no lugar de Deus. É um poder que se colocou no lugar de Deus. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Versículo 6. Para blasfemar do seu nome, ou seja, difamar o caráter de Deus, né? Assim, já para resumir, porque o estudo já está longo, mas o ateísmo surgiu devido a essa questão. Se que vocês não sabem, lá na França, o povo estava revoltado. Porque a maioria das pessoas tinha um conceito totalmente deturpado de Deus por causa dos sacerdotes, por causa do clero. Tinha os aspectos positivos? Tinham sim. Né? O aspecto positivo é a questão, muitas vezes, das escolas, dos orfanatos, dos hospitais. Esse é o aspecto positivo. Né? Que eles colocaram, os hospitais, sanatórios, houve sim. Mas o aspecto positivo é o aspecto espiritual. Negativo. O aspecto negativo é o aspecto espiritual. As pessoas tinham um conceito totalmente deturpado de Deus por causa daquilo que eles ensinavam. Olha, Deus castiga. Deus está vendo, Deus vai te castigar. Né? Pintavam um quadro de um Deus carrasco que estava pronto a castigar qualquer ato errado das pessoas. Então, blasfemou do nome de Deus, nesse pormenor, nesse sentido. E do seu tabernáculo. Como? E dos que habitam no céu. Quando esse poder político, religioso, ele, ao invés de exaltar a Cristo no santuário celestial, como nosso único intercessor e mediador entre Deus e os homens, como o nosso salvador pessoal, aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Aquele que está lá, intercedendo por nós, fazendo a mediação, no que conhecemos como santuário celestial, como está relatado lá também em Apocalipse 4, e também ali em livro de Hebreus, nos mostra categoricamente essa verdade de que Cristo está no santuário não feito por mãos humanas, como nosso sumo sacerdote nos céus. Então, essa verdade que está relatada na palavra de Deus, lançaram por terra a verdade desse tabernáculo e do ministério que é executado nesse tabernáculo, no santuário celestial, e instituíram o falso sistema de intercessão, colocando sacerdotes humanos, sumos sacerdotes, o pontífice, que é um chamado sumo sacerdote, e ali o confessionário e a forma de se pagar pelos pecados através de rituais, através de penitências e de confissão auricular. Tá? Você está falando com uma pessoa que já foi desse movimento, né? Da confissão auricular. E as pessoas agora não iam mais a Jesus, iam a esse sacerdote. Então, blasfemaram, se colocou no lugar, blasfemaram o sacerdote do tabernáculo, do sumo sacerdote verdadeiro, e colocaram esse falso sistema de adoração. E quantos milhões de pessoas foram enganadas pelo sistema? Até hoje são, por aí afora. E não satisfeito com isso, não somente colocaram agora pessoas ali para ficarem no lugar de Cristo, mas aí também agora começou a santificar mortos, como também agora são outros mediadores. Versículo 7. E foi permitido que essa besta fazer guerra aos santos. A perseguição que houve, a Santa Inquisição. E vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. É um poder universal. Então, a Bíblia é clara a nos dar, nos identificar através dessas características esse poder. E hoje sabemos quem no mundo dominou sobre todos os povos, nações e línguas, de forma política e de forma religiosa. Ao ponto de fazer adoração, mexer com as coisas de Deus, mexer com as questões espirituais, as coisas relativas a Deus. Foi o único poder. Nenhum poder político no mundo mexeu com essas coisas tão sensatas. Ah, Flávio, mas existem povos aí
que são pagãos aí, não, mas eles não mexem com as coisas de Deus nesse sentido, meu querido. Porque aí envolve a questão da blasfêmia. A blasfêmia está relacionada àqueles que têm conhecimento de Deus e querem se colocar no lugar de Deus mesmo. Não é de pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Tá? Aqui está envolvendo a questão adoração. Tá? Os poderes comunistas nem adoração acreditam. O Deus deles é a ideologia deles. Né? Dessas pessoas que creem assim. Versículo 8. E depois dá ênfase novamente. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. É um poder mundial. Está no mundo todo. Vírgula. Quem é esse que adoraram a esse poder da besta? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui mostra-nos claramente a profecia que todos os povos adoraram esse poder. Todos os povos, nações e línguas. É um poder realmente mundial. Teve acesso ao mundo inteiro. Político e religioso. Não está falando de nenhuma outra nação que teve esse poder político e religioso tão poderoso. A sua influência até hoje é poderosa em todos os povos. Né? Está aí, a ferida mortal está sendo curada aos poucos. Começou a ferida mortal a ser curada através do ano de 1929, se não falha a memória, edito de Milão. Deixa eu pegar aqui os dados aqui rapidinho, não tomando tempo de vocês. É isso aí mesmo. Papa Pio VI. Tá? E através do ano de 1929, Benito Mussolini começou a devolver ao Vaticano as terras papais. O chamado Edito de Milão. Entendeu? Começou a devolver. Começou a voltar novamente devagarzinho à supremacia papal. Só porque por que a ferida mortal ainda não foi curada totalmente? Porque o poder papal ele não tem o poder como tinha antigamente a questão igreja-estado. Hoje o Estado é laico, como se diz. Né? Não há relação igreja-estado. E isso é bom para nós. Isso tem um aspecto positivo, sim. É importantíssimo porque isso nos dá liberdade de consciência, liberdade de culto. O Estado não interfere no que diz respeito à vida espiritual de ninguém. Aí é liberdade de culto, meus queridos. Tá bom? Então, por isso que ela não foi curada totalmente, porque ela não tem o mesmo poder supremo que houve no passado. A supremacia envolvia-se em questões políticas, envolvia-se em questões religiosas. Queria ter total domínio sobre a consciência das pessoas. Aí daquele que divergisse. E hoje, nós estamos já começando a vivenciar isto já novamente. Né? Aos pouquinhos, as pessoas estão tirando as liberdades individuais. Né? Você não pode mais ter liberdade de expressar o que você pensa. Você já é censurado, você já é boicotado, você já é tido, você já é rotulado, né? Como alguém pernicioso e perigoso. E isso é perigoso, meus queridos. Mas vamos terminando aqui. Mas aqui deixou claro no versículo 8 que todos aqueles que adoraram essa besta, seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E aí, meu querido? Você vai querer adorar a besta? Ou você quer adorar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador? Você que decide. Ou nós adoramos o Deus verdadeiro, que é a questão que está aqui categoricamente mostrando para nós a questão de adoração. A quem vós adorais? O Deus Todo-Poderoso? Ou dragão? Personificado nesse poder político-religioso, que tem seus tentáculos em todas as questões do mundo. Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 10.
Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Aqui o apóstolo, pelo Espírito Santo, deixou claro uma questão que já ocorreu. Que se alguém leva em cativeiro irá. Onde é que se cumpriu isso? Foi quando uma das cabeças foi ferida de morte. Quando houve a destituição do poder temporal do papado lá em 1798. Entendeu? Por quê? Levou milhões de pessoas à prisão. Milhões de pessoas à cadeia. Era contra a liberdade de consciência. E de repente veio ali Napoleão, né, como um agente de Deus, e tirou o poder temporal dele. E agora, aquilo que ele fez às multidões foi feito com ele. Ele foi levado preso, exilado. Foi tirado dos seus poderes. E todos aqueles que eram da sua cúpula e que tentaram tentaram à força voltar ao poder foram mortos na espada. Cumpriu-se a eles aquilo que eles fizeram com o sistema, não as pessoas em si, mas o sistema das quais eles fizeram parte. Milhares de anos ali levaram milhões de pessoas à morte. Então isso aqui tem a ver com a questão de que o homem colhe aquilo que planta. E aqui Deus deixa claro para nós. Aqui está a paciência e a fé dos santos. O que é santo na Bíblia, meus queridos? Porque, popularmente, quando a pessoa não é cristão, que eu creio que muitos que estão me assistindo são cristãos, sabemos que é santo. Mas pode ser que alguém também me assistindo e pense, santo é uma estatuazinha que está ali, que eu vou fazer minha devoção e tal. A Bíblia define para nós o que é santo. A palavra santo quer dizer separado para um propósito de Deus. Quem são os santos? Será que qualquer pessoa pode ser chamada santo? Será que eu posso dizer quem é santo e quem não é? Não. O atributo de santo quem dá é somente Deus. Fique sabendo disso. O atributo de santo quem dá é Deus. Não é homem algum que dá. Nem nós podemos atribuir santidade a ninguém. Porque nós não sondamos o coração de ninguém. Aí mesmo em Apocalipse, capítulo... para terminar, né? Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14, versículo 12. 14 e 12. O que é santo? E aqui está escrito para nós isto. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quer ser santo, meu querido? Tenha fé em Jesus. E se me amais, como diz Jesus, guardais os meus mandamentos. Que Deus te abençoe, meu sincero desejo de oração, e te espero no próximo estudo dessa série, onde nós iremos estudar a besta que emerge da terra. Fique com Deus, meu sincero desejo de oração. Amém.